Você não está sozinha no deserto. Versículo de hoje, Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nenhuma mulher quer passar por um deserto. O deserto é árido, solitário, silencioso. É um lugar de escassez, onde os recursos são limitados, onde os amigos desaparecem, onde as orações parecem ecoar sem resposta. No deserto não há sombra, não há conforto, não há direção clara. E mesmo assim, é exatamente ali que Deus realiza os maiores milagres. Este devocional é para você que está em um deserto emocional, espiritual ou até físico, para você que está enfrentando uma estação difícil, onde tudo parece estagnado. Você que olha para os lados e não vê ninguém, que ora e parece não ouvir nada, que espera e não vê sinal de mudança. Eu quero te lembrar hoje, com toda a autoridade espiritual, você não está sozinha no deserto. Deus está com você e Ele tem um propósito para essa estação. A Bíblia está repleta de histórias de homens enfrentando o deserto. Moisés, Elias, Davi, Jesus. Mas nós, mulheres, também temos os nossos desertos, só que muitas vezes os enfrentamos caladas. Há mulheres que vivem o deserto da rejeição, foram trocadas, traídas ou esquecidas. Outras enfrentam o deserto do abandono emocional, casadas, mas sozinhas no afeto. Algumas atravessam o deserto da infertilidade, orando por um filho que ainda não veio. E há ainda aquelas que vivem o deserto da alma, depressão, ansiedade, culpa, vergonha e esgotamento. Sim, nós também enfrentamos desertos e muitas vezes o fazemos enquanto ainda cuidamos dos outros, damos conta da casa, do filho, da igreja, do trabalho e seguimos mesmo esgotadas. Mas o céu vê e o céu responde, ainda que em silêncio. Muitas vezes associamos o deserto à punição. Pensamos: o que eu fiz de errado? Será que Deus me esqueceu? Será que estou sendo castigada? Mas o deserto na Bíblia nunca foi o fim da jornada. Foi o caminho entre a promessa e o cumprimento. Foi o lugar onde Deus testou, moldou, ensinou e preparou. O povo de Israel não foi direto do Egito para a terra prometida. Precisou passar pelo deserto. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado para o deserto. Paulo, após a sua conversão, passou anos sendo preparado no deserto. O deserto é o local onde Deus forma caráter, forja a fé e revela glória. Você pode até estar em um deserto agora, mas esse lugar não é a sua morada permanente. É só um trecho do caminho e há uma promessa do outro lado. Um dos maiores sofrimentos do deserto é o silêncio. Você ora, jejua, clama e parece que Deus não responde. Mas assim como o povo do Êxodo, Deus está com você, guiando mesmo que você não perceba. Durante o dia, ele era a nuvem que fazia sombra e mostrava o caminho. Durante a noite, ele era a coluna de fogo que iluminava e aquecia. Deus não os retirou do deserto, mas esteve com eles o tempo todo, protegendo, orientando e sustentando. E é exatamente isso que ele está fazendo com você. Mesmo que você não o veja, ele está ali. Mesmo que você não o ouça, ele está falando por outros meios. Mesmo que você não se sinta sozinha, ele te cerca com amor e provisão. Você não está sendo ignorada, você está sendo conduzida. Há milagres que só acontecem no deserto. Foi lá que Deus fez brotar água da rocha. Foi lá que caiu o maná do céu. Foi lá que as roupas e os calçados não se desgastaram por 40 anos. Foi lá que Deus falava face a face com Moisés. O deserto revela provisões sobrenaturais. É no deserto que aprendemos a depender exclusivamente de Deus.
Ele nos tira do conforto para nos fazer confiar, nos envia do controle para nos ensinar a ouvir, nos priva da abundância para nos ensinar a valorizar o essencial. Mulher, há uma graça escondida no deserto, há uma intimidade que só nasce no lugar da dor. Quando tudo desmorona, você finalmente descobre quem é e quem você é nele. No deserto, as vozes são muitas. A voz do medo diz: você não vai conseguir. A voz do passado diz: você não merece a promessa. A voz da dúvida diz: você entendeu errado. Deus não prometeu isso. A voz do cansaço diz: desista, é mais fácil voltar ao Egito. Mas você precisa silenciar essas vozes para ouvir a voz da verdade, que é: eu estou contigo todos os dias, a minha graça te basta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nada pode te separar do meu amor. Alimente-se da palavra, cerque-se de louvores, busque mulheres que oram com você. Não permita que o deserto defina a sua fé, permita que ele a fortaleça. Antes de qualquer mulher atravessar um deserto, Jesus já esteve lá por você. Ele foi tentado, testado e provado no deserto. Satanás tentou abalar a sua identidade, o seu propósito e a sua fé. Mas Jesus, ele venceu com a palavra, com a obediência e com a firmeza de quem sabe quem é. E você pode fazer o mesmo. Você não está lutando sozinha. O mesmo Espírito que sustentou Jesus no deserto está com você agora. Você não precisa ser perfeita, não precisa ter todas as respostas. Só precisa continuar, um passo de cada vez, um dia após o outro. Uma oração de cada vez também. E como Jesus, você sairá do deserto em poder. O deserto é uma escola. E o maior teste não é a dor, é a fé. Você confia em Deus mesmo quando nada faz sentido? Você continua obedecendo mesmo sem recompensa imediata? Você adora mesmo com o coração em pedaços? Se sim, então o deserto já está cumprindo o seu propósito. Deus não quer apenas levar você até a promessa. Ele quer que você chegue lá pronta, madura, curada e dependente dele. A terra prometida exige um coração preparado, e é no deserto que esse coração é moldado. Mulher de Deus, você é mais forte do que imagina. Não porque você aguenta tudo, mas porque o Espírito Santo te sustenta. Você já venceu noites em claro, já sobreviveu a lágrimas escondidas, já enfrentou guerras internas enquanto sorria por fora. Você não é fraca por chorar, você é forte para continuar. Você não é menos espiritual por ter medo. Você é corajosa por seguir mesmo com medo. O deserto não te destruiu. Ele está te transformando. Você está sendo levantada como uma coluna de fé, como uma intercessora, como uma mulher cheia de autoridade espiritual. E no tempo certo, você sairá desse lugar. Não do mesmo jeito que entrou, mas mais cheia de Deus do que nunca. Você não nasceu para viver no deserto, você nasceu para a terra prometida, mas o deserto é parte do caminho e você não está sozinha nele. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta, o mesmo Deus que te prometeu é o Deus que cumpre, é o mesmo Deus que permitiu o deserto, é o mesmo Deus que vai te tirar dele. Enquanto isso, continue orando, continue crendo, continue caminhando, porque a nuvem ainda está te guiando e o fogo ainda te aquece. Você não está sozinha no deserto, você está sendo conduzida pela mão de Deus. E para finalizar, vamos orar. Pai Santo e Eterno, hoje eu me coloco diante do Senhor como estou, cansada, confusa, mas ainda com o coração desejoso de te encontrar. Eu estou no deserto, Senhor, e o deserto é árido, o deserto dói, o deserto me confronta, mas hoje eu escolho crer que eu não estou sozinha.
Eu sei que o Senhor está aqui, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando o silêncio me assusta. Tu és a nuvem que me guia de dia, tu és o fogo que me aquece à noite. Tu és o Deus que me conhece por nome, que vê as minhas lágrimas e recolhe cada uma delas com cuidado. Sustenta-me, Senhor, quando as minhas forças se esgotarem. Fala comigo no íntimo quando as vozes da dúvida tentarem me calar. Renova minha fé, renova minha esperança, renova a minha visão. E que eu não pereça nesse deserto, que eu não me perca no caminho, e que eu não troque a promessa pela pressa, que eu não aceite atalhos perigosos, e que eu aprenda tudo o que o Senhor deseja me ensinar aqui. E quando o tempo de travessia terminar, que eu possa sair desse deserto cheia de fé, cheia de fogo, cheia da Tua presença. Use a minha vida, Senhor. Faz de mim uma referência de resistência. Que outras mulheres vejam em mim a prova viva de que é possível passar pelo deserto sem perder a fé. Que a minha vida glorifique o Teu nome, mesmo na escassez. Eu te entrego tudo. Eu te entrego o meu processo e declaro: Tu és meu Deus no deserto e fora dele também. Em nome de Jesus. Amém.